Queria dar boas-vindas, né, a todos, todas e todes que vierem assistir essa aula depois e a quem está aqui na sala também. Queria, de início, já cumprimentar a Karina Marques, que é assistente social e que vai conduzir a aula de hoje. Então, boa noite, Karina, muito bem-vinda. Se você quiser fazer os cumprimentos iniciais, depois eu te apresento. Tá bom. Boa noite, Edivânia. Ó, é um prazer estar aqui com vocês e assim, tenho uma admiração muito grande pela professora Edivânia, né? Eu acho uma pessoa sensível, uma pessoa que está buscando sempre alternativas dentro do serviço social. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos alunos, alunas que estão aqui presentes. Obrigada, viu, gente? Karina, a gente que agradece, tá? Eu sei que esse período, né, vocês estão vivenciando uma demanda muito grande de trabalho, né? E você está à frente, né? E, então eu sei que não é fácil deixar todo o contexto, né, de trabalho da vida pessoal para vir contribuir, né, com a formação aqui dos nossos alunos, alunas, alunes, mas também nossa, eu me incluo nesse processo que eu acho que é de aprendizado permanente, né? A Karina já esteve conosco, né, em aulas presenciais, também numa atividade que nós fizemos online o ano passado, né, junto inclusive com o Daniel Péricles, que depois virá também fazer uma fala com vocês, e foi uma participação muito relevante, né, e que trouxe aí um olhar muito importante para o trabalho profissional do serviço social, né? Então, vou apresentar a Karina, que eu já disse que é assistente social, né? Karina Marques da Silva, ela é graduada em Serviço Social pela Unesp Franca, ela também é graduada em Artes Visuais pela Unifran, e ela realizou o mestrado em Educação pela UFSCar, né? Tem pós-graduação em Arte Terapia pela Unifran, ela já ministrou aulas em cursos de serviço social, inclusive até 2019 ela era professora do corpo docente da Unifran. Ela trabalhou especialmente e trabalha, né, ainda hoje com as temáticas de gênero, políticas públicas, identidades e territórios, tá? De junho de 2019 a dezembro de 2020, foi coordenadora do CRAS da região central de Franca. Então, a Karina vivenciou, né, esse período aí tão difícil, tão conturbado, da pandemia, não que a gente tenha saído dele, mas esse início com o afastamento das atividades presenciais e a população tão perdida, né, Karina? Eu sei que isso foi um desafio muito grande para os serviços e para quem estava à frente, né, desses serviços, para inclusive manter as informações necessárias e adequadas, né? Atualmente, a Karina é assistente social do CREAS, tá? Que é o Centro de Referência Especializado, né, em Assistência Social, e da região central de Franca, ela continua então no centro, e ela também é arte terapeuta na clínica Salutes Terapia. Ela é fundadora e integrante do grupo de teatro e contação de histórias Dona Semente e os Grãos de História. É autora do livro Processos Educativos na Convivência e no Brincar de Crianças, né? E hoje a Karina está aqui para fazer uma fala em torno do tema Histórias que Curam e Tecem Vidas, uma reflexão sobre a contação de histórias para o trabalho com as famílias na política de assistência social. Então, Karina, já tinha dado as boas-vindas, mas queria dizer que é uma honra, né, te receber aqui, né, mais uma vez, aqui na Unesp Franca, né, e que depois a gente possa disponibilizar essa aula para que mais pessoas possam ter acesso. Acho que nós temos que pensar na formação continuada, né, de profissionais e das pessoas que tiverem interesse. Então, é uma honra contar com você, né, acho que a oficina que você fez, né, em Franca, quando ainda presencial, sobre contação de histórias, é uma questão que marca, né, que me marcou muito. Me lembro de você sentada na cadeira, lá na sala de aula, e você tinha levado um tanto de apetrechos, né, e de repente a Karina começou a contar,
né, uma história produzida por ela a partir, né, de crônicas do trabalho profissional, né, de vivências que ela tinha tido a percepção, né, de coletar aquelas informações de forma cuidadosa e sensível e depois representar, universalizando aqueles problemas. Então é uma honra, Karina, te receber, te agradeço de antemão e fique à vontade, tá? Para fazer a sua explanação, para dialogar com a sala. Muito obrigada. Obrigada, Edivânia. Obrigada mesmo, gente. É um prazer muito grande estar com vocês. Bom, eu queria sugerir que a gente começasse aí com uma atividade para a gente chegar juntas nessa história, né? Eu queria propor que vocês pegassem algum objeto que esteja aí à frente, né? Qual que é um objeto que você acha significativo que você gostaria de trazer para esse momento? Todo mundo consegue? Isso. Agora, todo mundo pegou, gente? O que a gente vai fazer? Na verdade, vocês acham que você. Não, vamos pegar um objeto mesmo, senão a gente vai demorar muito. Todo mundo pegou? Agora, o que a gente vai fazer? De olhos fechados, a gente vai sentir o objeto. Quem quiser pode cheirar, quem quiser pode, né, passar o objeto. Como que é, né, tá com esse objeto aí por um tempo? O que esse objeto me traz? Qual a sensação? Qual que é a sensação que eu tenho de estar, né, com ele, sentindo e tocando, cheirando? Pronto, quem já fez e quiser comentar um pouco, assim, qual foi o objeto que pegou? Queria que vocês falassem. Quem não puder abrir, pode abrir a câmera, pode mostrar o objeto. Quem se sentir à vontade, quem não se sentir à vontade, pode só falar no microfone ou pode falar pelo chat, né? Do jeito que vocês acharem. O que vocês pegaram e como foi senti-lo de olhos fechados? Qual que foi a sensação? Quem quiser começar, gente, eu vou começar aqui. Eu peguei uma tinta, porque eu estava atendendo agora e estava trabalhando com tintas, né, com a pessoa que eu estava atendendo. Então, a gente estava fazendo algumas atividades com tinta. E eu senti assim, é interessante nessa questão. Eu estava de olhos fechados e eu senti uma coisa fria, e eu nunca tinha parado para pegar a tinta assim, de olhos fechados, né? Me deu uma sensação de que se eu não soubesse que era uma tinta, eu não saberia o que era, né? Sem ter visto antes, né? Me deu essa questão também. Um sentimento de intimidade só, com a gata e a agenda. Sentir o cheiro, isso. Gente, pessoal que não se sentir à vontade pode ir escrevendo aí. Até que as meninas vão, né, se manifestando, eu peguei esse livro, né, do Paulo Freire, porque hoje a gente teve um ciclo de formação com um membro do GAPAF, né, que eu faço parte, que é o grupo de extensão Paulo Freire, né? E a gente estava discutindo esse livro, Educação como Prática para a Liberdade. A gente ficou um bom tempo discutindo. Mas quando eu peguei e segurei, né, eu pensei muito em todo o trabalho, né, dele condensado aqui, né, na minha mão, assim, né? Como que é isso, né? Um livro com uma história, né? Pela prática que ele fez, ele foi preso, ele foi exilado,
e de repente eu estava segurando, eu senti isso muito forte, né? Segurando o livro, né? Mas que ele tem uma dimensão muito maior, uma história muito maior, né? E que eu jamais vou conseguir segurar, né? Mas ao mesmo tempo, esse paradoxo de estar segurando, né? De sentir isso. Sim, uma sensação, se a gente for colocar, né, qual que seria uma sensação de. Ai, de ser é paradoxal, né? De ser pequena, um grão de areia, né? Perto do Paulo Freire, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo dessa possibilidade do encontro, né? Esse sentimento de estar segurando de alguma forma essa experiência, né? Então, é um sentimento um tanto contraditório, né, de ser pequena, mas ao mesmo tempo ante uma obra fenomenal de um autor fenomenal que eu admiro tanto, mas de poder ter esse contato, né? Acho que é isso. Eu leio, se a pessoa quiser também ler, né? A Vitória. A Vitória, você quer você mesma ler? Só falar ou Oi, professora, boa noite. Eu falo assim. Eu peguei a minha pasta, que é onde eu guardo os meus textos da graduação e alguns documentos do estágio, e eu me senti segura de estar com ela agora, porque é uma aula de estágio também, e eu estava terminando uns trabalhos agora à tarde, então foi mais uma segurança mesmo de estar com eles aqui. Peguei meu lápis, estou aqui na minha área de estudo. Ah, e aí, eu não consigo ler, ele apaga, você eu leio, eu vê. leio. O Lucas colocou. O Lucas, eu posso ler para você? Pode, pode sim. Eu peguei meu lápis, estou aqui na minha área de estudos e desenho, onde guardo meus papéis, livros e as folhas. A sensação é diferente, porque é algo que sempre levo para ir anotando coisas. Mas quando você falou para tornar consciente essa sensação, eu me senti bem confortável e seguro também. É um objeto que carrego faz tempo. Peguei uma foto antiga, ah, que legal, com o meu irmão. Ai, agora eu não consigo Senti ler, gente. saudades e vontade de voltar no tempo que nós éramos crianças. Que eu tô Então, para segurando um Raíssa. objeto. Então, você fechou o olho, você sentiu ele aí. O que te traz? Segurando esse objeto, sentindo ele, tocando. Me traz conforto, me traz carinho, Qual que é o amor. objeto? Qual que é o objeto, Raíssa? É um ursinho de pelúcia. Ah, ursinho de pelúcia. Eu posso contextualizar? Claro. É que eu tenho algumas crises de ansiedade. E esse ursinho ele foi me dado por uma pessoa muito especial. E aí tem me ajudado muito nas crises e tal. E aí eu tô segurando ele, tô abraçando ele e me faz muito bem. E aí é isso. Nossa, gostei. Lindinho. Tem mais alguém, gente? Podemos seguir? Bom, vamos andando, né? Depois, quem quiser pode ir se colocando, né? É, é interessante, né? Eu trouxe essa atividade para a gente pensar um pouco, assim, como que é, né? Os recursos que a gente tem, né? O que a gente faz com eles, né? Quando a gente pede para pegar, quando eu peço para pegar o objeto, você viu que a gente foi pegando coisas que estão relacionadas com as nossas vivências, os espaços que a gente ocupa, aquilo que a gente está fazendo e está concentrado no momento, aquilo que é mais importante para a gente, né? E isso foi muito interessante o que a Raíssa colocou, que isso está muito associado com as nossas histórias de vida, né? O local que a gente está, o momento da vida que a gente está. Para uns traz um sentimento de conforto, carinho, de aconchego, né? Para mim, né, quando eu peguei, eu havia pegado uma tinta, né? Eu trago essa questão de trazer um pouco de estranho, porque eu nunca tinha tocado a tinta
com os olhos fechados, né? Então foi uma coisa nova, foi uma outra perspectiva, né? De uma interação com aquilo ali, né? O cheiro, né? Tem algumas pessoas que trazem, a Lara trouxe a questão do cheiro da gatinha, né? A Edivânia, a questão do livro, desse conteúdo, né? Que traz de uma história do Paulo Freire, né? Que simboliza tanto aí para o nosso conhecimento, né? E aí a Vitória traz a questão dos textos, né? O Lucas também trouxe essa questão do diferente. E por que eu trago isso, né? Isso está totalmente associado com um dado momento, com uma dada conjuntura, né? Nós estamos num ambiente de estudo, então apareceu agenda, apareceu pasta, apareceu livro, né? Então, quando a gente vai atender as pessoas, a gente precisa ver, né? Eu estou falando isso como assistente social, que as pessoas trazem momentos, as pessoas trazem sensações, elas trazem experiências, e cada um, a partir disso, vai construir uma história, né? Por mais que nós estejamos, assim, por mais que a gente esteja num ambiente escolar, ninguém trouxe o mesmo objeto, né? Todo mundo escolheu o que estava à frente ali, um pegou lápis, o outro agenda, o outro livro, a Raíssa estava com a questão do urso, né? Então, olha que interessante. Poderíamos ter pegado, mas não, de repente, o nosso olhar naquele momento era um olhar que estava focado para uma outra coisa, né? Então, quando a gente vai fazer grupo, quando a gente vai atender enquanto intervenção do serviço social, eu acho muito interessante a gente olhar essas sutilezas e a gente chegar, né? Como que o outro chega? O que o outro traz? Né? O que eu preciso ver dessa história? O que ele está me falando, né? Será que isso agora dá uma história? Será que a gente consegue? Aí eu vou pedir para a gente fazer um outro exercício. E aí, quando eu vou dar curso, gente, de contação de histórias e tal, a gente tem uns 5 passos, né? Que eu acho legal falar. Eu vou falar aqui para vocês. Sim, porque sim. Ah, vamos fazer? Vamos, porque a gente está no espaço de aprendizado. A gente se coloca para aprender, então vamos fazer. Sim, porque sim. Sem bichinhos cri-cri, sabe o bichinho? Cri, 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 né? Escolher estar. Então, se a gente escolheu estar aqui, isso é muito importante, né? Tanto para a gente nas atividades que a gente faz, quanto como assistente social atendendo. Porque se eu estou ali, eu consigo ir identificando as demandas que estão sendo trazidas por gestos, porque nem tudo chega pela fala, né? Então, assim, eu gosto muito de ver corpo, né? Como que as pessoas trazem, como que ela vai chegar, né? Então, sim, porque sim, sem bichinhos cri-cri, escolher estar, limite, controle e contenção, a gente não vai ultrapassar o nosso limite, onde a gente consegue, e nem vai passar pelo limite do outro, né? E no final, a gente para refletir. Então, sempre quando vou fazer alguma atividade voltada para teatro, para contação de histórias, a gente faz esses combinadinhos, né? No começo, que eu acho que é bacana. Então, assim, vocês acham que é possível a gente construir algo com uma história coletiva, com ursinho de pelúcia, foto antiga? Olha, a Maria Eduarda trouxe uma foto antiga. Olha que interessante. Tinta, agenda, livro, pasta e lápis. Toda história tem um começo, um meio, uma problemática, um fim, personagens, né? Um local, um ambiente, sempre vai acontecer alguma problemática ali para dar uma pimentada e a gente vai chegar numa conclusão aí de um fim. Então, eu vou sugerir que a gente faça uma história junto, com todos esses elementos. Por exemplo, eu vou começar, eu vou usar o meu. Então, cada um, na hora que for a sua vez, coloca o seu elemento e dá sequência para a história. Lembrando que quem ficar no meio aí vai pôr a problemática e quem ficar pelo fim vai dar o encerramento, tá? Vamos lá?
Posso começar então? Era uma vez uma menina muito diferente. Essa menina sonhava em morar num país de tintas e por isso ela vivia dentro de seu quarto cercada de potinhos de tinta. Passei. E aí alguém pega essa bola aí e continua. Sim, porque sim, sem bichinhos cri-cri, não precisa ficar perfeito, não precisa ficar nada. Vamos lá, gente. Posso falar para ir a Raíssa? Ave Maria, eu tava me preparando pro final, gente. Calma. Sempre que assim, não pensa muito, não fica com cri-cri-cri. Tá bom. Essa menina olhando para todos os seus potinhos de tinta e olhando para o mundo colorido que ela podia colorir, viu também seu ursinho de pelúcia, que foi dado por sua mãe. Aquela única parte do seu quarto que era intocada por suas tintas. Uma lembrança de um tempo muito bom e que ela agora tentava registrar em suas paredes. Pronto. Maria Eduarda. A Lara tá escrevendo, gente. Abre e fala rapidinho sem aparecer. Em meio a tantas tintas, a menina via com frequência os tons da gata. Agora é com você, Divani, apagou para mim. Sempre sentada por cima da agenda. Edivânia, você. Ah, gente, é difícil isso, né? Bom, mas essa menina, observando a sua gatinha, ficou pensando no mundo, né? Viu aquelas tintas, aquelas cores, o urso, a agenda, o gato, e teve a sensação de que ela era pequena em meio a tantas coisas. Foi então que ela caminhou pelo quarto, viu todos os objetos que tinham por ali. Neles tinham também cores. As tintas estavam presentes, mas tinha também um cheiro da gatinha, tinha também algumas obrigações, como colocar tudo em ordem, até que ela observou que havia um livro grosso, pesado, e foi então que ela se aproximou e começou a folhear. Era um livro diferente, porque não tinha muita coisa escrita. As páginas ainda aguardavam as palavras que deveriam chegar. Foi aí então que ela pegou o lápis. Vitória. A Vitória tá aí? Ou o Lucas, né? Acho que é a Vitória e o Lucas. Pode falar? Ok, então. A menina, ela pegou esse livro que estava em branco e ao lado, como a professora disse, tinha um lápis. Então E a são dois partir de todas lápis, hein? aquelas coisas... É, são dois lápis. Bom, aí tinha um colorido e um preto, certo? E a partir de todas aquelas coisas que ela tinha visto dentro do quarto, ela teve a vontade de criar uma história para si. E com esse livro em branco, ela começou a escrever a história dela junto de todos esses personagens. Mais alguém, gente, começou a escrever? Alguém quer terminar? Alguém quer falar? Vitória, as meninas aí que entraram depois, querem se colocar, Maria. Falta a foto antiga. Eu tô vendo que tem gente que está entrando e está saindo, eu sei que fica meio difícil. Foi legal, já dá para fazer um fechamento agora, né?
Alguém se habilita a fazer o fim da escola? Ou a gente vai deixar essa história aberta para continuar numa próxima? O que vocês acham? Posso terminar usando a foto? Claro. Em meio a esse livro, quando ela começou a escrever sua história, ela encontra a foto com a mãe dela, lembrando de todos os tempos felizes que passaram juntas e vendo novamente o mundo e recordando o porquê de ela querer tanto morar em uma cidade colorida, por querer ter a sensação de ter uma vida colorida novamente. Acho que é isso. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber que conte outra. E quem disse que assistente social também não é produtor de histórias, né? Estudantes, produtores de histórias, né? Muito legal, gente. Por quê? Por que eu trago isso? A gente vai se aquecendo, a gente vai usando a imaginação da gente e a gente vai saindo de um lugar. O serviço social é uma profissão que faz a gente sair muito de um lugar de conforto, né? Não é difícil quando você fala, faz uma história, inventa, a gente fica com os bichinhos cri-cri, a gente fica desconfortável. Mas veja que construir essa história tirou a gente do individual, da história que a gente viveu ali, do nosso contexto, para juntar algo e nós fomos produzindo algo junto. E é assim a vida em sociedade. E é legal a gente se observar, enquanto assistente social, enquanto estudante do serviço social, onde que a gente está? Eu consigo me liberar e ir para o coletivo construir essa história? Ou eu ainda estou aqui, sentado, imaginando que não é possível, né? Porque eu acho que a arte, né? Eu gosto muito desse caminho, enquanto um caminho metodológico, porque ela não é só, gente, uma dinâmica. Vamos fazer uma abertura de uma atividade, então vamos fazer uma dinâmica no começo. Não é isso. Ela traz um olhar, a gente se vê, né? Eu fico com vergonha, eu não sei me posicionar. Olha, a gente começou a contar, a gente foi colocando elementos nessa história de coisas da nossa vivência, né? Por incrível que pareça, por mais que não, você vai observando que as pessoas vão trazendo coisas que estão relacionadas às suas vivências. Então, acho assim que esse caminho metodológico nas nossas intervenções, né? Ele traz um chegar não só com a cabeça, a gente chega com o corpo, a gente chega com a alma, a gente chega alimentado, né? Porque eu não sei, Divânia, se você quiser até aquele que eu te passei, não sei se dá para projetar, não sei se você mandou, né? Porque aí vai fazendo um resumo disso que eu estou falando, né? Sim, Como eu posso foi? compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, então, pode ser? Sim, o Lucas está falando uma coisa que se torna uma história Uhum. coletiva, mas que é individual também. E é o nosso trabalho enquanto assistente social, ele traz, são questões de um tipo de sociedade, né? De um tipo de modo de produção que a gente vive, mas que é uma história comum, coletiva, mas que traz todas as particularidades. Você viu que até o jeito da gente falar tem os tempos. Gente, como assistente social, tenho tempo. Hoje não era o tempo da Caroline falar, a internet dela está caindo. Hoje a Lara conseguiu falar, foi a Lara, por escrito. A Raíssa já conseguiu se colocar mais. Então, a gente olhar para esse tempo também, porque tudo que a gente vai construir junto do serviço social, a gente precisa, eu acho que é muito interessante a gente olhar para essa sutileza do tempo do outro. De repente, uma pessoa vai conseguir agora e depois não, e está tudo bem, né? Porque eu acho que vai trazer essa questão, né, do momento histórico, do momento social, né? Mas sempre nessa perspectiva que não adianta, gente, por mais que a gente fique quietinho, eu falava para os meus alunos quando eu dava aula, você está quietinho lá no fundo da sala, você nunca fala nada, mas eu sei que você está aí. A gente acha que não faz presença, mas a gente faz presença mesmo em silêncio. É uma presença, é um posicionamento, né? É um jeito de estar. E a gente precisa apurar esse olhar,
né? Eu gosto muito de trabalhar, gente, né, nessa perspectiva, né? E aí eu vou beber lá na arte, né? Eu gosto muito da Ana Mai Barbosa, que a gente estuda muito. Eu vou pegando a arte enquanto instrumento de atuação dentro do serviço social, tá? Enquanto um caminho metodológico. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas você também é arte terapeuta. Não pode fazer terapia, você atende como assistente social? Não faço terapia dentro do espaço que eu atuo como assistente social. Eu utilizo a arte enquanto instrumento de intervenção nos atendimentos, nos espaços que eu ocupo enquanto assistente social, né? Então, eu gosto muito de pensar, né, nessa sugestão aí da Ana Mai Barbosa, que é essa tríade, né? Apreciar. Então, eu trago uma história, que aí a gente vai deixando o outro, né? O outro chega, né? Praticar. A gente vai fazer algo. E depois a gente vai contextualizar, a gente vai discutir essa história associada à nossa realidade, à cotidiana do nosso território, de Brasil, né? Essa proposta, por exemplo, né, não precisa ser também igual eu trago aí. Ela não encerra, ela não é fechada. Então, você conta uma história, você vai, enquanto assistente social, eu uso muita história. Então, eu conto uma história. Depois, o que a gente vai discutir com essa história? São alguns elementos que precisam ali ser trabalhados. E depois, né, a gente vai fazer alguma coisa. Né? Então, não precisa ser necessariamente contar história, refletir, fazer alguma coisa. Pode ser fazer alguma coisa, contar história, refletir. Hoje, a gente, né, nessa atividade inicial, a gente fez alguma coisa, contou uma história coletiva e depois a gente refletiu. Então, assim, eu trouxe essa atividade para a gente pensar um pouquinho, uma micro daquilo que a gente pode fazer enquanto assistente social. Por quê? Porque o outro vai chegando, o outro vai se apropriando de corpo, de alma, de sensações, de sentimentos, né? Se eu perguntar para vocês, e aí eu acho que vocês podem escrever ou falar, como foi para vocês a gente construir essa história conjunta? Qual foi a sensação? Eu fiquei com vergonha, não gostei, não quis participar, achei estranho. Qual foi o sentimento que causou em vocês essa construção? Alguém pode me responder? Ai, já que eu tô falando mesmo, né? Eu acho que um pouco de surpresa, né? Que eu entrei aqui, eu também não esperava compartilhar com vocês que eu tava segurando um ursinho. É, mas foi muito legal ver a criatividade e também perceber que eu consegui, sabe? Mesmo no susto, porque eu cheguei por último, né? Eu realmente estava esperando ser a última a falar. E aí, quando você falou meu nome e eu consegui dar continuidade na história, eu me senti feliz com isso. E eu ainda consegui finalizar também. Então, acho que foi legal, gostei. Sim, né? E é interessante a gente. Vou escrever, por minha internet está querendo cair. O Lucas vai escrever. Lucas, então escreve aí. Então você viu que a gente foi chegando e a gente vai se aproximando, porque essa história também, ela também nos coloca num lugar comum, que é da construção coletiva, né? Não é o assistente social de um lado e as pessoas que a gente atende de outro. A gente vai chegando junto. Não, vocês viram que é uma coisa sem graça mesmo, né, gente? Eu entendo, mas é a minha metodologia de trabalho, porque a gente espera de uma aula sentar e receber. E, na verdade, eu não trabalho assim, mas a gente senta e constrói algo coletivamente. Mas também entendo que é difícil para quem é tímido, é difícil para quem é introvertido. Lucas, você pode ir escrevendo aí que eu estou esperando, tá? E na internet à distância, a gente não está vendo os olhinhos, a gente não está vendo o comportamento do outro, porque às vezes o corpo fala muito. Então fica difícil observar, né, tudo isso.
mas é sempre algo que vai te tirar de um lugar e te colocar em outro, né? E é sempre uma surpresa mesmo. Pensa as pessoas que a gente vai atender. Elas estão ali com a vida delas cotidiana, fazendo coisas. De repente, ela vem para o atendimento e o assistente social propõe algumas questões. Será que é fácil também? É difícil, né? A gente romper padrões, é difícil a gente sair de um lugar e ir para o outro, é difícil a gente olhar para determinadas situações que a gente está vivenciando, principalmente quando envolve inseguranças, né? Então, se coloquem, ela também, essa atividade, ela coloca a gente num lugar também das pessoas que a gente atende, né? Que temos fragilidades, inseguranças, né? Então, Lucas, você já conseguiu aí? Eu coloco aí, né, no slide, né, essa proposta triangular de sensibilizar, praticar e contextualizar, né? Ela não abrange, né, ela não encerra um percurso sozinho, né? Ela é ampla, né? Mas ela abrange uma abertura de olhares, né, para aspectos importantes nos processos vivenciados pelo serviço social no cotidiano com as famílias e indivíduos atendidos. Eu gosto muito de um livro, eu acho ele fantástico. Ah, peraí, o Lucas vai falar. Tentar criar algo em coletivo sem ser planejado. É algo difícil. Ah, eu não consigo ler. Eu acho que nem a Edivânia vai conseguir. Alguém consegue, gente, ler? Raíssa, você que já está de auxiliar de Não, sala, você eu posso consegue ler? falar, vou tentar falar aqui, se cair. Oi, tá me Pode ouvindo? falar? Sim. Desculpa. Então, eu queria dizer, eu achei que foi bem interessante, assim, eu só disse, assim, que acho difícil mesmo, para mim, assim, criar alguma coisa assim na hora, porque eu também sou bem tímido, assim, dá nervoso de você criar alguma coisa na hora, né? Se você não está acostumado com aquilo, é difícil para mim isso, mas eu achei interessante, né? A gente tira da nossa força, né, da nossa zona de conforto, e também foi muito interessante notar essa questão das pessoas construindo algo coletivo, e por mais que seja coletivo, tenha os detalhes de cada um, né? E também tem as semelhanças entre cada um também, né? Porque como você falou também, todo mundo está dentro de casa, daí tem a questão de ter os objetos de escritório ou de casa por perto, né? Tem essa questão que muitos desses objetos tornaram meio que do nosso íntimo, né? Com a pandemia. É mais nesse sentido. Ah, eu achei muito legal essa observação que você fez. E até tocando o que eu ia falar do serviço social, gente, é um livrinho que eu uso muito, assim, enquanto assistente social, que é o do José Paulo Neto e da Maria do Carmo, ele casa bastante com isso que a gente está falando do cotidiano, né? Cotidiano, conhecimento e crítica. Eu gosto dele, assim, quando eu vou montar alguma atividade, né? Eu sempre recorro a ele, né, para dar esse embasamento teórico dentro do serviço social. Eu gosto, né? Na vida cotidiana, o homem aprende as relações sociais e as reproduz enquanto instrumento de sobrevivência. E aí ele fala, mas o homem não é só sobrevivência, só singularidade. O homem é ao mesmo tempo singular e genérico, né? Apenas na vida cotidiana, este ser genérico, coparticipante do coletivo, da humanidade, se encontra em potência, nem sempre realizável. Então, até responde isso, né? Nem sempre essa potência está realizável, né? Na vida cotidiana, só se percebe o singular. E a gente também está absorvido por isso, né? A gente não fica pensando nessas relações e como a gente está num contexto dessa totalidade que engloba todos nós, como é o caso da pandemia. De uma forma ou de outra, todos nós a estamos vivenciando e tentando nos reinventar, ressignificar a partir de todo o acontecido, né? E aí, Edivânia, pode passar para o próximo slide. Ah, ele foi lá para o começo. Aí, o caminho pela arte, né? Então, tem uma arte terapeuta que ela fala uma coisa que eu achei importante estar trazendo aí, né? Por meio da atividade com arte,
o sujeito transforma a realidade a si mesmo, promovendo o desabrochar da percepção, da organização e da ordenação de seu pensamento, possibilitando a compreensão do momento circunstancial, bem como da dimensão de si mesmo. É tão interessante que aí eu vou contar um pouco, né, da minha prática como assistente social trabalhando com arte. No CREAS, eu fico responsável por grupos, né? O trabalho no CREAS não parou, a gente atende normalmente, nós estamos realizando grupos, é lógico que com todas as questões sanitárias, a gente faz ao ar livre, lá fora, à distância, com máscara, álcool gel, todas essas questões, e num grupo reduzido, né, para não ter aglomeração. E aí, eu atendo uma pessoa e eu fui fazer uma atividade manual, né? Eu trouxe uma história para sensibilizar em relação, eu estava trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica, né? Na verdade, o grupo não é específico de mulheres vítimas de violência, mas a maioria havia passado, estava nessa situação, né? E aí eu contei uma história para sensibilizar, né, que trouxesse essa questão do olhar para si, do momento que elas estavam. Depois eu pedi, a gente foi fazendo uma mandala, a gente fez uma mandala, eu vou mostrar para vocês, espera aí, de lã. E eu não sei se vocês conseguem, né? Vocês conseguem visualizar? Nossa, eu fui ensinando a fazer essa mandala, e essa mandala, ela se chama Ojos de Dios, né? Olho de Deus, que é uma mandala que um povo, alguns indígenas, né? Uma tribo específica mexicana, ela faz para os pais, quando os filhos nascem, eles vão construindo essas mandalas até 5 anos, e quando a criança faz 5 anos, eles ensinam as próprias crianças a fazerem as suas próprias mandalas. E aí eu ensinei, assim, eu expliquei a técnica e a gente foi fazendo. E essa pessoa que eu atendo, ela é alcoolista, ela perdeu a guarda do filho, o filhinho está no família acolhedora, ela sofre violência. E fazendo a mandala, ela foi chegando, né? Ela, nossa, olha como eu não consigo, eu empaco. Tem momentos da minha vida que eu paro, que eu não consigo ir para frente, que eu atropelo, que eu passo por cima da linha. Aí eu, calma, mas aqui, eu tô aqui, vamos junto, vamos voltar. Vamos voltar, a gente começa lá desde o começo de novo, eu vou junto. Aí eu falo para ela, olha, esse é o papel do CREAS, tá junto, construindo, acompanhamento familiar. Então você tem essa possibilidade. Então ela ia. Ela demorou bastante, porque é esse tempo do outro, né? E o grupo foi, e a gente, no final, eu falei, gente, vocês querem pôr algum adereço? Ah, eu quero. Então a gente foi enfeitando a mandala, e no final a gente conversou sobre essas questões, né? Sobre essas questões da sociedade, que nós vivemos uma sociedade violenta, num Brasil contextualizando a questão da violência contra a mulher, contextualizando a questão do patriarcado, como isso recai nas nossas vidas e como cada uma, a partir daquela vivência, se expressava e sentia de alguma forma, e como aquilo caía. E eu achei tão interessante, gente, porque aí tá, passou 15 dias, ela voltou para um outro grupo. E aí ela chegou para mim e falou assim, super ansiosa, né? Não dá conta, vai beber, fica pra rua. Ela chegou para mim e falou que ela estava fazendo as bandalas na casa dela, que isso acalmava e ela ia pensando na vida. Então foi uma forma dela dar conta daquele sentimento, daquela ansiedade, de ter perdido a guarda do filho, de estar passando por aquilo, de olhar para o relacionamento que ela está vivendo no momento, né? Ela falou que não é a vontade dela se separar agora, porque se ela se separar, ela vai arrumar outro. Uma pessoa muito nova, com uma vivência muito de rua até, por conta do uso de abusivo, né? E olha que legal. Então a gente vai chegando, isso abriu um canal e deu um conforto. Aí ela chegou para mim agora, na sexta-feira passada, que foi o grupo de novo, ela falou, você não pode me dar umas lãs e uns palitos, que a gente faz com palito, que eu fico fazendo lá em casa. Então, achei legal, assim, né? E toda a discussão que a gente pôde fazer, entende? Casando, né? Serviço social e essa arte, e aquilo que a gente precisa olhar.
Porque eu não estou fazendo um trabalho de arte terapeuta, eu estou fazendo um trabalho de assistente social que precisa chamar atenção para coisas coletivas que interferem no nosso cotidiano, mas que têm as suas singularidades. Por isso que eu gosto muito desse livro aqui, né, Cotidiano, Conhecimento e Crítica, porque ele traz essa sentada, assim, né, para a gente. Então, eu acho que, né, a arte, ela abre, a gente se mostra. Se a gente está tímido, a gente está tímido e não vai fazer, como o Lucas diz, né? Então, não tem como falsear, né, quando a gente está trabalhando com arte. Então, acho muito legal essa possibilidade, né? Então, né, como ela traz aí, né, a compreensão possibilitando a compreensão do momento circunstancial, bem como da dimensão de si mesmo. Percepção dos aspectos de si e dos sociais que interconvergem nas situações de inseguranças vivenciadas cotidianamente por nossa população atendida. Segurança de acolhida, insegurança de sobrevivência e de convivência, né? Então, acho interessante, né? Então, o que fazer, né? Então, o caminho do fazer arte está correlato à trajetória de nossa alma. Muitos aspectos adormecidos podem vir à tona e ganhar outra vida através da produção da experiência, porque a pessoa coloca, né? A gente não fez só uma discussão, a gente colocou ou no corpo, ou no papel, ou nas mãos, algo que precisa vir à tona, né? O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, todos eles representam a criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão, né? Então, essa é uma parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu uso muito as histórias do livro Mulheres que Correm com os Lobos para estar trabalhando no serviço social, ou individual, em atendimento particularizado, ou em atendimentos coletivos, né? Então, em geral, eu faço isso. Não é uma receita de bolo, eu trabalho com uma história para aquecer, após a história, uma atividade expressiva artística que traga a temática abordada na história e que precisa ser trabalhada, né, pelo grupo ou pelo sujeito. E após esta fase, cada integrante escreve uma história sobre a sua vivência para contextualizar onde que ele está ali, daquilo que a gente discutiu, daquilo que a gente leu, e para a gente fazer uma reflexão e trabalhar as nossas percepções de si, de mundo, de política, de social, porque a gente nunca pode também sair daí, né, de fazer essa leitura de onde que a gente está, política, econômico, socialmente falando, né? Esses caminhos não são em ordem, às vezes eu começo sem a história e só termino com a história, porque ela vai dar o desfecho, e eu gosto muito de fazer as histórias, gente, eu escrevo as histórias, né? Eu gosto muito de escrever, né? Eu acho que pode passar para o próximo, Divane. Outras técnicas, então eu tô usando muito isso, de fazer coisas, eu gosto muito, então, dessas histórias, né, por exemplo, eu já vou contar um pouquinho, eu tenho o nosso grupo de contação de histórias, antes da pandemia, a gente era muito, muito chamado para fazer atividades para assistência social e para educação, para as políticas, né, de assistência e educação fora. Então, já fiz, eu tenho histórias que trabalham a questão do abuso, eu tenho história que trabalha a questão do abuso sexual infantil, a gente já fez, né, nos municípios de Guará, já fizemos no município de Sales de Oliveira, em todas as escolas, em parceria com o CRAS, para tentar fazer, gente, busca ativa, vamos dizer assim, de crianças que já haviam passado por exploração e para sensibilizar também para essa questão. E aí foi muito legal, né, que eu escrevi uma história que se chama Que Tinta Me Pinta. E a gente foi trabalhando com tintas, né? Era a cidade dos coloridos, onde as pessoas, as crianças, quando nasciam, escolhendo as suas próprias cores, e de repente o vizinho não deixava mais que a criança, que era um menino que sofria abuso, escolhesse as suas próprias cores. No começo foi interessante. Então a gente foi trabalhando com isso. E foi muito interessante que no final as crianças vinham contar algumas coisas que estavam acontecendo com elas pro personagem da história, que no momento ali era eu, que eu era o menino. Aí tem o Elias, que era quem faz as músicas, né? A gente põe também história musicada. E a Ana, que trabalha comigo também. Então, assim,
a gente já fez vários trabalhos, né, desses, né, para trabalhar N questões, né? Então, e assim, eu gosto, igual eu falei, eu gosto muito de escrever as histórias, mas quando a gente não escreve, a gente vai lá e pega algumas histórias interessantes que estão aí, que já estão disponíveis, ou a gente cria junto, né? Já fiz um trabalho numa Ribeirão Corrente, né, que a gente contou a história e tudo mais, e a gente contou junto, escreveu junto uma história com as crianças. Num trabalho, acho que eles estavam montando uma biblioteca na livraria, então as crianças foram jogando as palavras e a gente foi fazendo umas histórias ali de improviso junto com elas, foi muito legal, né? Tem uma história, a Máquina de Beca, que eu escrevi num curso de contação de histórias e que também uso muito para trabalhar a questão de perda, de dores, né, de resiliência. Tem uma outra história que é o João da Bicicleta, que eu fiz uma pesquisa com crianças sobre os principais medos, né? Eu perguntei para crianças atendidas no CRAS, eu fui para o Rio de Janeiro, estive com 2 curumins, eu perguntei para eles, assim, eu saí pesquisando, e as crianças trouxeram os seus medos, eu escrevi a história do João da Bicicleta, para trabalhar essa questão com criança também. E outras sugestões, né? Então, assim, são vários trabalhos, né? Eu já fiz uma vez a conferência, fui chamada para ser palestrante na conferência de Barretos, eu comecei com uma história também. Já fui dar palestra sobre previdência social na época, não sei que eu comecei com uma história também. Então, assim, vou tentando encaixar, né? A questão do que a gente está precisando discutir ali com as histórias. Eu gosto muito também, eu pus aí para vocês, porque são algumas coisas que dá para buscar, que eu acho que conversa muito com o serviço social, né? Essa questão do teatro-imagem, que, né, eu dava aula no serviço social, eu usava bastante com os alunos e também para trabalhar com adolescente, né? Por exemplo, vamos discutir o preconceito. Então, uma pessoa vai lá no centro da roda e molda no corpo da outra moldar no corpo mesmo, né? Uma imagem que ela identifique como preconceito. Depois todo mundo, eu acho que não é assim. As pessoas vão mudando essa imagem até chegar numa imagem, né, que todo mundo concorde que signifique preconceito. E aí a gente vai discutir como. Aí viu o tanto de assunto que dá, mas por quê? Porque a pessoa fica assim, por exemplo, eu montei a Karina assim. Porque quando a gente sofre preconceito, a pessoa fica com a autoestima baixa. Então, abre um tanto de possibilidades de conversa, e depois você fala, né, também, como que seria o ideal? Agora, vamos moldar esse corpo para que seja o ideal, né? Então eu tenho o preconceito, eu tenho o ideal, e vamos fazer a transição? Aí a gente molda no corpo também do outro. Como que seria a transição? E aí a gente já pode ir pensando alguns aspectos relacionados a propostas, né? Para o grupo fazer, para as pessoas fazerem. Uma atividade que dá muito certo e eu gosto muito. Aí eu estou falando aí mãos em ação, né, gente? Que é essa questão que eu gosto muito de trabalhar com coisas da mão, né? Como eu contei para vocês, a questão da mandala. E eu tenho um curso também que eu estava fazendo muito curso em São Paulo com a Denise Stocos, que ela também eu acho que conversa muito, que é o teatro essencial, né? Que ela trabalha a questão do corpo em espaço, gestos, movimentos, a voz, né? O se colocar, a sonoridade, como que você vai colocar? Porque o assistente social tem uma presença, como que a gente chega? Porque até isso a gente tem que pensar. A gente está trabalhando, por exemplo, eu que trabalho no CREAS, sempre com situações de violações, né? Como que eu chego para essa pessoa? Como que essa pessoa se vincula comigo? Então tem um gesto, eu vou chegar assim, tudo bem? Não, eu tenho que abrir. É uma voz, uma firmeza. Então a Denise Stocks, então o intuitivo, o intelecto, ritmo, emoção. Então tem um jeito. Não acredito que você se interessa pela história do outro, você chama o outro para estar com você ali enquanto assistente social pelo olhar, né? Eu acho que tem isso também, a gente tem que se preocupar com a presença, né? E ela sempre fala, Denise Stocks, que tudo isso é muito político, né? Edivânia, eu tô que falo aqui, eu não sei se eu tenho mais tempo, se está acabando, como que é?
Tranquilo, pode, né, seguir a sua apresentação normal. Ah, sim. Eu demorei um pouquinho para responder, porque eu estava apresentando, aí eu tenho que minimizar. Desculpa. Não, mas pode ficar tranquila, assim, né? Então, só para eu contar um pouquinho para vocês aí, eu trago algumas. Eu vou lá nas sugestões de leitura, né, que eu deixei aí, depois até a Edvânia passa para vocês, que eu acho que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele traz muitas histórias, né, importantes. Eu acho que são histórias que dá para a gente tirar, associar para os nossos trabalhos enquanto assistente social. Eu coloco aí também a Ana Mai Barbosa, que eu acho que a gente pode beber um pouquinho aí, né, enquanto dica de leitura. Eu gosto muito da Guacira Lopes Louro, né, que ela fala sobre o corpo educado, pedagogias da sexualidade. Ela fala sobre essas construções, né, dos corpos, eu gosto muito. A Uritigarri, né, que ela fala de arte terapia, transformação pessoal pelas imagens, e é muito legal, uma coisa muito específica da arte terapia, mas eu acho que é legal, assim, a cor que a pessoa tá, a roupa que ela chega, eu acho que são elementos interessantes para a gente, enquanto assistente social, fazer algumas leituras, né? E eu trouxe o livro da Cristiane, e eu tive o prazer de conhecer a Cristiane Velasco, eu fiz uma oficina com ela também, Histórias de Boca, o conto tradicional na educação infantil, também vários elementos que dá para a gente usar bastante enquanto assistente social, se aproveitando aí, né? Vou contar um pouquinho para vocês, depois eu deixo aberto, se quiserem fazer perguntas, a gente vai trocando. Um pouquinho, né? Eu comecei a eu fiz bastante curso, né? Minha trajetória, eu sempre fui muito curiosa com a questão de corpo no serviço social, né? De sair um pouco só da cabeça, né? Então, eu fui fazer o mestrado em educação popular, eu fiz na UFSCar, e eu achei muito legal, eu trabalhava como assistente social na Prefeitura de Cristais Paulista, e eu cheguei com essa ideia, né? Eu fiquei um tempo afastada, depois eu voltei, e eu cheguei com essa ideia, gente, vamos construir junto? Aí eu toda empolgada, né? Chegou era reunião das famílias, né? Era uma reunião de família, e aí eu falei, gente, vamos construir junto, no próximo encontro, vocês podem vir para a gente construir, fazer junto. Tinha, né, estudado Paulo Freire, e assim, adoidado, Paulo Freire, o Dussel também, que é muito uma leitura, é argentino, né, ele é uma leitura muito interessante para a gente, é legal a gente valorizar, né, os latinos aí nessa questão das leituras. E eu cheguei empolgada, gente, aí tá, passava um mês, é, as pessoas voltaram para o encontro. Era de mês em mês e era muita gente. Cidade mais pequenininha, as pessoas participam, né? Todo mundo chegou com queijo mineiro. Eu achei o máximo, porque Karina, a gente prestou atenção no que você falou, a gente quer contribuir, porque as pessoas eram mais rurais e elas fizeram queijo e levaram. Olha que interessante, eu estou falando para contribuir no planejamento e elas estavam me trazendo do lugar que elas estavam, né? Que era o queijo mineiro. E aí, gente, quebra as pernas do assistente social, né? Porque aí a gente tinha queijo mineiro e uma pessoa preparou uma oração. Aí é quebrar as pernas, né? Porque o serviço social é laico, e como era uma. Gente, havia assim umas 30, 40 pessoas no encontro, e ela foi, eu trouxe a minha contribuição, eu vou fazer a oração. E como dar uma dimensão para tudo isso, né? Pensa bem. Então, é uma situação, quando eu chego e falo, vamos pegar o objeto, eu não sei se o outro vai fazer, eu não sei o que vai vir do outro. E é legal, vocês viram, a gente fica no tum, tum, tum. Mas é legal a gente ter esse olhar para falar, é isso, a gente está aqui. Que poderia, a gente não conseguiu construir nada, a gente está aqui, mas a gente conseguiu, a gente, né? A gente saiu de um lugar e foi para um outro. E olhar para tudo isso é muito interessante, né? Aí eu fui estudar artes, eu achei que ia contribuir bastante para mim, né? Para minha formação enquanto assistente social, mas isso são buscas minhas, assim, acho que são coisas simples de fazer, gente, não precisa estudar arte para fazer isso. Todo mundo chega. E aí que eu acho legal o Augusto Boal, né? Que ele fala isso do teatro do oprimido, que eu nem me aprofundei muito, porque a Edvânia está procurando alguém que vá se aprofundar nisso, mas ele fala: todo mundo é ator, todo mundo é atriz. E você usa essa questão do teatro-imagem aí, que eu gosto de usar bastante, é uma ideia dele, né?
Sai do teatro do oprimido. E o teatro do oprimido é isso. Começa ali, né? Teatro do invisível, a gente ensaia e começa a fazer o teatro no meio do monte de gente, e aí as pessoas vão interagindo, as pessoas não sabem que aquilo é teatro. Isso aconteceu comigo. Eu fui expulsa da Unifran uma vez, que a gente começou a fazer uma intervenção dessa, porque eu estava dando aula de movimentos sociais, aí os seguranças queriam tirar, porque a gente deitou na escada, foi... E aí o povo entrou ali, ficou uma coisa meio assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Foi muito interessante, mas as pessoas vivenciaram de corpo e alma o que era um movimento social, né? Que a gente fez esse exemplo, né? Então, assim, eu comecei nessas buscas, me aprofundando nisso, né? E aí fiz uma atividade, gente, uma semana antes da pandemia, eu comecei um grupo, Arte e Serviço Social, como coordenadora do CRA Centro, né? Eu comecei esse grupo. Foi muito legal, a gente fez atividade com tinta, a gente contou história, as mulheres produziram histórias lá em relação às suas vivências, mas logo veio a pandemia. Então, assim, acabou que era para ser um grupo e virou uma oficina, né? E aí, o que eu achei que seria, me mandaram para o CREAS, né, esse ano. E aí, como todo coordenador, muda a política, o coordenador fica à disposição. Falei, gente, acabaram comigo. E não, porque eu estou achando um barato, porque assim, eu estou tendo muito mais possibilidade de trabalhar com arte até no CREAS, porque assim, tem alguns assuntos que as pessoas não conseguem verbalizar. Criança vítima de estupro, geralmente é um pai, um padrasto. Então, assim, dá para a gente sentar no chão e contar história. A partir da história, as questões vão aparecendo e a gente vai acolhendo, né? Então, assim, eu tô com um grupo de adolescentes e o grupo de familiares, né? Então, tudo isso se encaixa, né, dentro da perspectiva da acolhida, né, do serviço social, de discutir assuntos tão pesados na singularidade e tão sociais, né? Uma sociedade violenta que a gente vive, né? Então, todos nós trazemos essas questões na nossa pele, né? Discutir essa questão de Brasil. Eu acho que fica fácil, assim, né? Quando você abre um caminho, né? Você abre uma possibilidade. Então, são várias leituras, né? Que a gente pode fazer. Eu não sei, fico com medo de estar falando muito, não sei se alguém quer perguntar, porque assim, agora é experiência, assim, eu venho, hoje, por exemplo, hoje eu atendi um menino, gente, ele é acolhido, né? Eu sou técnica de referência das casas lares, né, de Franca. Então, as crianças e adolescentes que estão acolhidos, né, que foram retirados do convívio familiar. E aí ele vai sair, ele vai completar 18 anos agora, mês que vem, e aí a gente já, para começar uma discussão, assim, achou uma familiar próxima, ele não queria ficar lá, então aí achou uma irmã, agora ele está falando. Só que aí, olha a sentada que eu levei, né? Foi super, não é uma pessoa que se muito, ele é introvertido, muito introvertido. Aí eu falei, liguei na Casa Lar, falei com o educador lá que fica na Casa Lar dele e falei para o educador levá-lo hoje. Né? Então ele foi uma abertura, porque o educador tem, né, tem essa ponte com ele, e as meninas assistentes sociais de lá já tinham me falado que era uma pessoa mais introvertida. Aí eu sentei para conversar com ele, ele olhou para mim e falou assim: Dona, eu não gosto de falar assim, não. Eu falei, então, aí eu apresentei o CREAS, o trabalho do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que a gente atende quando já tem a questão de alguma violação. Expliquei para ele que o trabalho ela está junto com ele, nesse momento que ele vai sair da casa lar e vai estar constituindo a vida, que a gente poderia estar junto, acompanhando. Ele, tá, eu quero, mas eu não gosto de falar assim, não, dona. Não... Eu falei, então tá, então você me dá um tempo, eu preciso, a gente pode marcar para a próxima semana, né? A gente pactuou que o acompanhamento vai ser de 15 em 15 dias, e a gente ficou de montar outro tipo de atividade que nesse primeiro momento não seja verbal. Pensa, gente. Né? Porque a gente, então, assim, eu falei, bom, aí eu já sentei comigo lá e falei, bom, vai ser atividade de arte, vai ser história, vai ser alguma atividade manual para poder estar chegando junto dele
para abrir um canal aí de comunicação, porque ele já me falou que não vai ser agora, mas ele aceitou, né? As meninas já tinham me pontuado, é super difícil, ele não aceita nenhum tipo de acompanhamento, ele não quer ninguém, não sei o que, não sei o que. Entende? Então, assim, e aí eu tô achando riquíssimo, porque aí você vai podendo, né? Tá entrando, então a próxima daqui 15 dias eu vou te ler uma história. Então, vou trazer uma história que está ali associada com as questões que eles estão vivendo. O que você pensa disso? Ele não vai querer falar. Então, escreve. O que você pensa disso? Ou você pode me mandar depois um WhatsApp sobre isso. Não sei, gente. A gente está tendo que se reinventar enquanto profissional também, né? Principalmente nessa época de pandemia. A pandemia trouxe uma questão para o serviço social, que é essa questão de se reinventar. Como que a gente dá conta da gente, né, numa situação dessa, trancados? A gente, assim, eu não fiquei trancada em nenhum momento, mas, assim, em geral, né, a gente precisou olhar muito para a gente, enquanto pessoa, o que que a gente dá conta, o que que a gente não dá, né? Então, ficou uma coisa, né, passou um ano, o negócio não resolveu, já está dando aí 1 ano e meio, veio muita coisa à tona. Então, eu acho que esse instrumento da arte para o serviço social, além de ser profundo, ele alegra, né? Ele traz como vocês trouxeram, né? Ele traz um conforto, ele traz uma acolhida, que é nosso papel garantir essa segurança de acolhida, né? Uma vez, a última que eu vou contar, tá? Uma vez, esses dias, uma vez, faz pouco tempo, né? A gente entrou no grupo e eu fui contar uma história que chama Donzela Sem Mãos, porque eu queria trabalhar essa questão de quantas vezes, né, essa questão do social, a gente vai se mutilando, né? Quantas coisas a gente perde, né? E que a gente não olha para si, porque o grupo estava trazendo isso, né? Eram mulheres que tinham conflitos com os adolescentes, com os filhos adolescentes, né? Uma série de questões. E eu comecei a ler a história, gente, e as mulheres foram fazendo. E depois eu tinha feito um relaxamento primeiro. Vamos relaxar, porque estava todo mundo agitado. Na hora que eu comecei a ler a história, elas foram fazendo assim. Aí chegou no final da história, tava todo mundo assim, ó. Aí eu falei, gente, será que eu fiz errado? Aí elas foram falar. Aí foi a hora da gente parar para refletir. Elas falaram, eu, há mais de 1 ano, que não tinha um momento para mim, de alguém me contar uma história, de alguém pedir para eu relaxar. Para mim foi uma coisa assim. Aí eu entendi, todas falaram a mesma coisa, porque com filhos adolescentes ou cuidadoras de filhos adolescentes que estão usando droga, que estão para rua, que estão girando o mundo, que já tentaram matar os pais. Então, assim, estava num âmbito, estava assim, há muito tempo estriquinada naquela vivência. Passaram, gente, era o que a gente precisava. A gente, há 1 ano que ninguém cuida de mim, que eu não cuido de mim. Então, eu relaxei. Então, pensa bem. Então, assim, é chegar muito junto. Eu estava esperando que a história fosse trazer uma discussão sobre outras questões, mas aí a gente foi construindo junto e foi traçando esse caminho, né? Então, eu acho muito bacana, porque é muito compartilhado. E eu vou ler uma historinha para vocês, só para terminar. Foi uma historinha que eu escrevi. Eu estou gostando de terminar as coisas com ela, né? Eu gosto de escrever história, eu gosto de escrever poesia, poema, mas ela traz uma mensagem aí pra gente que ela se chama O Potinho de Barro, tá? O chover daqueles dias levantou as folhas secas do chão e sacudiu os galhos das velhas árvores como há muito não acontecia. A terra, áspera e cansada, esperava ávida que a água lhe tocasse, lhe movesse e transformasse. E assim o barro nasceu, de uma tempestade forte, talvez um abraço de Deus. O barro, recém-criado, como criança nova e curiosa, perguntou logo na manhã seguinte para os pássaros que revoavam no céu: o que havia atrás das nuvens? Queria também voar. Quanto às formigas que lhe atropelavam carregando suas sementes em marcha constante, lhes indagava o tamanho do formigueiro, o peso da comida e como podiam transitar. Queria também andar.
As flores perfumadas, que ao sorrirem exalavam doces perfumes, lhe encantavam. O barro queria também perfumar. Numa noite escura e nublada, após mudanças de sóis e luas, foi se entristecendo, posto que de nada adiantava, o mesmo não saía do lugar. Não podia se libertar, nem mesmo se recriar. Naquele dia, inesperadamente, à luz do sol da manhã, a menina corria de um lado para o outro, absorta em suas brincadeiras e enlaçadas pelas gargalhadas altas levadas pelo vento. O barro, quando menos esperava, sentiu de repente que se escorria por entre os dedos pequenos e carinhosos de menininha. Se escorria. Deslizando por sua pele, sentiu pela primeira vez que sua existência seria diferente. E no embalar das cantigas de roda, cantadas por ela, o barro se percebeu. Virou flor cheirosa, bolo de chocolate, pão fresquinho, pato ganso e bolinha de gude, modelados pelas mãos de menina. Foi virando um monte de coisas, até terminar como pote, bonito e redondinho. Foi levado para longe, e com os olhinhos brilhantes e esperançosos, na casa da amiga, sua nova forma agradeceu. Sendo forte e honesto consigo mesmo, saiu da boca da noite para ser arte, esperança e poesia miúda nas mãos de menina prosa. E até hoje, delicadamente, a menina bebe sua água no seu lindo potinho. É isso, que a gente consiga se reinventar, pegar toda essa matéria, né, que a gente tem aí no mundo, como barro, né, e se recriando e se fortalecendo coletivamente, né, que eu acho que é a nossa missão aí, enquanto assistente social, né. É linda, eu tô contando, sempre quando eu vou falar, eu tô contando essa história, ela tá, assim, ela mexeu muito comigo, assim, eu acho que eu queria passar para vocês também, porque a gente tem essas possibilidades, cada um do seu jeitinho, gente. A pessoa mais introvertida conta história, do jeito dela, né? Os cursos geralmente que a gente dá, as pessoas falam, me ensina técnica para contar história. Eu falei, peraí, primeiro vamos descobrir que tipo de contador você é. Porque primeiro a gente precisa saber. Eu vou falar, eu sou escandalosa, eu adoro fazer. A pessoa pode sentar, gente, contar uma história que sai belíssima, belíssima, né? Cada um tem a sua arte, né? Eu acho que essa história do potinho, ela conversa com a gente nisso, né? Cada um tem um jeito, né? Tem gente que conta história desenhando, o Lucas pode fazer isso, né? Tem história desenhada, tem história contada mesmo, de sentar. Eu fiz o curso uma vez com uma senhorinha que eu achei um barato. Ela senta e conta história, vai abrindo o livro, vai mostrando e vai tocando os instrumentos, né? Então, assim, acho que isso para o serviço social é muito, assim, é uma dose de a gente precisa se fortalecer. Eu acho assim que eu não parei nenhum minuto, né, da pandemia, né? E eu acho que a arte me fortaleceu muito. Assim, eu queria muito contribuir, assim, porque ela me deixou assim hoje. Eu acho que se não fosse a arte, eu não estaria assim. Vários momentos da minha vida eu sentei aqui no fundo para escrever, para desenhar, né, para pintar, eu acho que é isso, né? E eu adorei estar aqui com vocês, assim, acho que é muito bacana e assim, estou aberta se vocês quiserem me mandar mensagem. Já falei para a Edivânia para a gente fazer um curso aí de contação de histórias agora para o segundo semestre, que eu acho que vai ser legal, assim, para alimentar um pouco a gente. Karina, muito obrigada, tá? Realmente, né, você fechar aqui esse encontro, né, com essa história que você criou e que tem tantos elementos importantes, né? Eu acho que dá um tom aí muito gostoso, né? A gente sente que é diferente, que há uma sensibilidade, né? A gente realmente sai,
né, daquela coisa de ficar esperando uma aula cheia de citações, mais burocrática, enfim, e aí você traz aí uma coisa com muita criatividade, né? Então, eu acho que eu resumiria assim, né? Você é uma pessoa muito criativa, essa história que você conclui agora, né? Demonstra muito isso, né? A criatividade, inclusive para construir, né? Essa construção, né? Do barro se tornar o pote, dele ter uma utilidade, né? O sonho, o encanto da menina, né? Então, acho que você traz também esse encanto para a profissão, né? Do serviço social, né? Para as políticas sociais. Então, eu queria te agradecer e vou abrir aqui para o pessoal, tenho certeza que vai ter muitas perguntas. Eu não tô conseguindo ler, porque aparece aqui, gente, eu fico com medo de mexer e apagar tudo. E sair, desconectar. Eu vou ler para você. Uma questão é que as meninas estão pedindo os slides, aí você ainda. Eu não tinha entendido que estava autorizado eu compartilhar, né, os slides. Se você autorizar, eu já compartilho, lá tem todas as referências, né? A Letícia está falando que lindo, necessária, né, de verdade, a história. A Raíssa colocou que está apaixonada, né, por você, por esse trabalho. A Letícia também coloca fortalecedor. Enfim, são os comentários aqui do chat. Mas eu acho que deve ter muitas perguntas, né? Eu mesma tenho, eu imagino as meninas aí. Queria ouvir quem está no estágio, né? Se conseguiu enxergar, se consegue visualizar, né? Algum tipo de trabalho parecido, ou enfim, que a gente possa fazer um pequeno debate aqui, né? Eu achei interessante, por isso que eu agradeci muito de ter ido para o CREAS. Gente, no começo eu surtei, fiquei deprimida, enfim. Mas o CREAS não tem como não atender, né? Então, assim, se você não atende, é risco também. Então, eu estou achando um barato estar lá, porque tem atendimento presencial, tem grupo, né? Como eu falei. Então, assim, eu achei que isso. Eu estava falando assim, universo, o que você está fazendo comigo? Me tirou do CRAS Centro, que era meu lugar do coração. Ele falou, Karina, eu estou te colocando em outro lugar. Então, assim, porque o CRAS é uma demanda muito grande, acaba muita gente. Não que o CREAS não tenha, porque as demandas de violência, de estupro, etc., aumentaram muito, né? Tem demanda reprimida, né, gente? Vocês não sabem o que está acontecendo também. Mas é possível estar junto, assim, né? A próprio local, né? Assim, o CRAS é muita gente passando, é muita coisa, né? Então, assim, é difícil, mas é um momento que é um momento que a gente está vivendo, né? E a gente precisa olhar para ele e encontrando saídas aí de atendimento. De repente, eu sou assim, gente. Por mim, eu pegava uma van, ia para a praça, colocava a tenda lá, via se dava para. Então, assim, a gente precisa se recriando. Também é difícil mudar, Lara. Às vezes há outras alternativas, mas até a gente mudar, né? É difícil. Tô falando para todos, para mim. Eu achei que meu mundo tinha acabado de ter mudado de lugar de trabalho. Eu fiquei muito deprimida mesmo, um tempão. Assim. Precisei dar um tempo da vida, né? Mas assim, às vezes é para a gente se reinventar e olhar com mais delicadeza para que tipo de serviço social a gente está fazendo e o que a gente quer fazer, né? O que a gente está querendo, né? Enquanto assistente social. Karina, eu queria fazer uma pergunta pela sua experiência, né? Nós temos assim uma dificuldade muito grande de ter resultados positivos nessas situações que você citou várias vezes, né? De violência doméstica contra a criança, contra o adolescente, contra as mulheres, né? E essa dificuldade no atendimento, vamos dizer assim, do acompanhamento ali do serviço social, de inserir às vezes em algum grupo, de inserir em algum programa de repasse, né? Às vezes de fazer algum trabalho mais tipo palestra. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, né, nessa perspectiva da arte. Você acredita que realmente há um fortalecimento, né, nessas experiências que você citou,
né? Como que é? Isso, você consegue verificar que junto a esses grupos, né, existe aí a possibilidade, então, de realmente fortalecer e talvez até de contribuir para a retirada dessas pessoas, né, dessa situação de violência? Então, é interessante, né? Agora, igual eu vou contar o que que aconteceu, que eu achei muito legal sexta-feira. Nós estávamos em dois profissionais, sou eu e o André, assistente social, né? Que a gente fica com os grupos, e estavam umas 4, né? Não pode aglomerar, tinha 4, né? Adolescente que a gente está com um pouco mais. Tinham 4 mulheres. E eu achei tão interessante, porque a história, uma estava no começo de uma separação, de um relacionamento abusivo, que ela apanhou, sofreu violência psicológica durante muito tempo. E a outra, que já tinha passado por isso, levou facada, mostrou a facada, ela foi fortalecendo. Então, assim, e a gente fez. O que que a gente fez? A gente fez alguma coisa de arte ali também. A gente foi procurar. Ai, gente, olha para você ver, minha cabeça não dá ruim. Isso, a pandemia fez isso comigo. Eu fiquei sem memória. A gente foi fazer alguma coisa com as mãos lá e a gente foi discutindo essa questão, né, da sociedade que eu falei das mulheres. E uma começou a trazer, uma ficou quietinha, observando, a outra queria falar, 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 porque ela estava uma está no momento de nem reconhecer ainda o que está acontecendo. A outra está no momento que ela se tocou e está sofrendo, começou a falar, falar, falar. E a outra está no momento de superação, ela começou a dar notícias de como tinha sido com ela. E uma outra ficou mais velha, mais senhorinha, assim, ela ficou, isso já aconteceu comigo, agora passou, eu não quero mais. Então, assim, ela possibilita um encontro e a partilha de tristezas e alegrias. E cada um está num momento. Às vezes, a gente também tem que olhar que, assim, às vezes, o que a gente espera não é o que vai acontecer. Mas pode acontecer muito ali, igual um caso que eu atendo. O que que eu esperava? Ela tá perdendo a guarda do bebê, aquela que eu contei para vocês. É usuária de álcool, muito álcool, e ela apanha, né, do companheiro, ela sofre violência do companheiro. O que que está acontecendo depois de participar? Ela está nesse grupo e várias atividades artísticas, contação de história e tal. Ela está começando a se perceber. Ela separou dele, agora ela voltou, ela não deu conta, entendeu? Ela falou: eu não vou dar conta, porque né, tem todas umas questões. Mas ela já começou a mexer nela. Então, assim, às vezes é o momento, o que que o outro traz, né? Às vezes não é a gente que vai ter a resposta do trabalho, a gente é a pessoa que vai ficar no lugar da gente, que é uma sementinha que a gente plantou. Por isso que eu acho que o coletivo é muito importante. De repente, a Edivânia trabalha num lugar, ela iniciou um trabalho e eu vou continuar. Mas a semente foi a Edivânia. A gente nunca olha para isso. Eu atendo um caso hoje que foi me passado pela atual coordenadora, né? Porque ela virou coordenadora e ela passou o caso para mim. A semente foi dela colocada ali, né? Nesse acompanhar, né? Que é alcoolista, usuária de crack, perdeu a guarda dos filhos, os filhos estão no abrigo, né? Estão na casa lar, né? Tá quase destituindo o poder, mas ela tá bem hoje. Então, e quando ela vai falar, eu vejo que vem a fala da assistente social que atendeu primeiro. É muito legal a gente olhar isso, é coletivo, gente. Né? Eu acho bacana, eu acho bonito, porque a gente vai deixando ali. Mas não é a Gabi que está vendo, sou eu que estou vendo, porque a Gabi já não está atendendo mais, né? Então, assim, é legal isso. Eu acho que tem, né? Eu acho que a gente tem que estar, gente, eu acho que a arte possibilita, a gente tem que estar aberto e o que vier é o que a pessoa pode dar, é o momento dela, né? É aquilo ali que a gente pode chegar com ela até, mas a gente está ali, né? Então isso é importante também. E a gente olhar para a gente, que a gente também é frágil, tem coisas que a gente não consegue, né? A gente se coloca também, a gente faz esse olhar com a gente mesmo também, né? Eu vejo que são casos que são possíveis, assim, tem outros que não, porque não é o momento. Tem uma que eu atendo, que a filha dela tem 15 anos e está se prostituindo, e
usuária de cocaína, né? Uma menina de 15 anos. A mãe dela fala, eu já passei por essa situação e alguém esteve comigo. Provavelmente esse alguém foi um assistente social, foi um psicólogo, entendeu? É legal isso. Ela falou, eu consegui sair porque essas pessoas dessas políticas estavam comigo. Então, assim, é legal ver esse retorno, né? Sim. Eu acho que sim, né? Que é possível. Obrigada, Karina. Não sei se mais alguém quer se manifestar. A Maria Fernanda colocou que não está muito bem hoje, né? Melhoras, viu, Maria Fernanda? Fique bem. Melhoras mesmo. Melhoras. Gente, eu sou animadaça com o serviço social, né? Assim, eu acho que é super bacana, né? A gente. Eu falo assim, encontrei meu caminho no serviço social. Trabalhar com arte me deu um caminho, assim. Eu acho bacana, assim. Eu falo com gosto da coisa, assim. Acho bacana fazer. Coisa que eu acho tão interessante, né? Porque, na verdade, olha que legal. Eu estou passando por um momento de ansiedade. Olha para essa ansiedade, desenha essa ansiedade. O que que ela te fala? Como que ela conversa com você? O que que ela pode ser boa? Porque ela faz parte de você. Como que você olha para isso? Como que você dialoga com ela? Né? É legal, assim. Eu falo de arte, mas essa arte da gente criar com a gente mesmo e nos espaços que a gente está, não é nada de ser artista, não, é essa arte de ser criativo com a vida da gente. Eu sou isso, eu estou nisso. Como que eu olho com isso? Porque tudo que a gente tem também é potência, gente. A ansiedade é potência, a tristeza é potência, é lá no fundo do poço que a gente se reinventa, é lá no fundo do poço que a gente vê que todo mundo é gente. Então, assim, a Elaine adora, a Elaine é minha amiga, né? Demais, a Elaine, a Camila. A gente tem um grupo agora, nós três temos um grupo de WhatsApp, as três conversando ali. E, assim, são pessoas, né, como todos nós, e a academia é legal, a academia te dá leitura, você precisa dessa leitura. Os professores estão ali para te dar leitura, né? Eu já trabalhei na academia, né, já dei aula, precisa dessa leitura, precisa saber de mundo, precisa saber o que a galera do serviço social está falando, precisa saber o que a sociologia está falando, né? Para você entrar naquela sociedade e ver, ó, isso aqui é Brasil, tá desse jeito, a realidade é essa, fulano falou isso, fulano falou aquilo, e agora vamos trabalhar. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que é muito legal a contribuição também, né, da academia nesse processo todo, né? Que a gente fica nessa viagem de separar as coisas. Tem nada separado, gente. Tem nada separado. A gente que se separa, a gente vai se separando. Não tem nada separado, né? Acho que a gente precisa mudar também o jeito de se olhar com respeito, né? Eu acho que a gente se olhando com respeito fala, putz, ó, fiquei 4 anos lá na Unesp, na Unifran, sei lá, tenho paçoca aqui, tenho bala na agulha, tive aula com a Edvânia, tive aula com não sei quem. Vamos lá, né? Porque é um suporte, né? A teoria é um suporte importante, né? Karina, eu sei que o horário já está, e você trabalhou o dia todo, né? E, enfim, a gente já está vencendo o horário aqui, mas eu queria ainda ouvir de você um pouco sobre essa coisa de construir histórias, né? A contação de histórias, porque eu não sei como que é isso no serviço, né? Como que a equipe vê, como que as pessoas que você está atendendo, né? Porque é uma coisa inovadora nos serviços. Vai acontecendo. Por exemplo, quando eu estava com a coordenação do CRAS, até acho que foi uma época que foi uma história que eu contei de serviço de convivência. Em reuniões, a gente, vamos fazer uma coisa diferente para trabalhar com os serviços de convivência. Eu posso construir uma história que fale, que use todos os elementos que precisam ser trabalhados no serviço de convivência. Eu posso contar, e a gente trabalhou em cima da história. Da outra vez eu falei, eu escrevi uma história que chama Maria Mora no Mundo. Acho que a gente precisava trabalhar alguma coisa com a questão do preconceito, sei lá. Eu falei, eu posso chegar e contar, gente. Então, às vezes eu conto de sentar e contar, como aquele dia que eu fui na Unesp. Às vezes eu visto o personagem. Teve uma vez que a coordenadora do CRAS, faz muito tempo, do CRAS Norte, queria fazer uma atividade lá
da reunião da proteção social básica e da especial, ela me chamou para eu contar uma história de vó, eu fui vestida de vovó. Então, assim, vai indo, né? Assim, tem uma assistente social que ela escreve poesia, então vira e mexe, que é a Priscila, né? Que foi coordenadora do CRAS, hoje está no CRAS Norte como assistente social. Então, vira e mexe, a gente pede para ela escrever alguma poesia, para introduzir alguma reunião, para abrir alguma coisa, né? Na equipe, assim, quando eu ficava no CRAS, eu era responsável por oficinas e acolhidas, então, tipo, ficava comigo e com a Kelly, né, que era, na época tinha, agora não tem mais, que era orientadora ali, né, era monitora, na verdade, a função dela. Agora voltaram para a escola, né, que eram cedidos pela escola. Então, era muito tranquilo, assim, quando tinha capacitação, a gente precisa de uma história, eu lá escrevi uma história, né? E as pessoas me acham engraçada, as pessoas se divertem, a Karina é figura, né? Então entra com essas questões assim, né? Mas eu acho que foi acontecendo naturalmente, gente, assim, sabe? Uma vez tudo começou, assim, eu gostava, desde criança eu gostei muito de escrever, fui muito criativa, olhava na frente do espelho, ficava fazendo teatro, não sei o quê. E um dia eu escrevi uma história e uma amiga leu e falou: vou te escrever na feira do livro para você contar essa história, porque essa história ficou muito linda. Ela é artista, trabalhava ali, ajudava a FEAC, não sei. Ela foi lá e me escreveu mesmo. Aí a secretária de Cultura me ligou: Karina, você pode apresentar em tal dia, tal dia? Eu falei: meu Deus, como que eu faço? Aí eu saí catando gente para contar comigo, né? Eu já tinha trabalhado em cristais, tinha a Diana lá, que eu sabia que estava estudando artes, que é também uma artista, pintora, faz um monte de coisa. Eu falei: Diana, vamos contar. Arrumei o meu estagiário, que fazia estágio comigo, falou: ele é artista plástico também, assistente social e estudou artes plásticas, né? Ele falou: eu faço o cenário. Aí, bem, junta nós, mas a gente tremeu tanto, a gente ensaiou tanto, gente, eu decorei 3 histórias, assim, ó, eu sabia decorado de cima para baixo. Hoje em dia, não, a gente memoriza os pontos principais e vai desenvolvendo, mas eu fui tão insegura, falei, gente, não é possível, não é possível. Mas aí eu comecei, e aí foi indo. Aí a Eco Consultoria começou a me chamar para fazer esses trabalhos nos municípios, com serviço de convivência de idoso, com serviço de convivência de criança. Então, assim, fora, eu comecei a fazer bastante fora. Aí depois a gente montou o grupo Dona Semente, começou a se apresentar também, né? Tanto é que quando entrou a pandemia, no dia 28 de março, a gente ia apresentar As Mulheres que Correm com os Lobos com uma readaptação no Teatro Municipal, né? Então o negócio foi indo, foi acontecendo. Já fiz uma campanha do Outubro Rosa para o Hospital Regional na época, que era a Pink, né? Que a gente fez uma intervenção de ir nas fábricas e nas empresas conveniadas para trabalhar essa questão da prevenção do câncer de mama. Gente, foi acontecendo assim, né? Achei assim, um barato, né? Karina, conta um pouquinho como que funciona esse projeto seu, né? Como é que chama mesmo? Dona Semente e o E os Grão. grãos de história, Dona Semente e os Grãos de História é um grupo, né, de contação de história e teatro, e a gente faz por encomenda também, né? Às vezes os municípios me ligam: a gente precisa trabalhar a questão do abuso, a gente precisa que tinta me pinta. A gente também é cabaça, gente, desculpa a palavra, porque já era para ter livro dessas histórias, já era para estar, assim, música, porque o Elias Black também é um grande músico de Franca, e ele põe música, ele põe melodia nas histórias, fica muito gracioso assim o trabalho. E a gente se apresentou bastante, a gente estava, tanto é que, né, o ano passado, em março, a gente tinha feito um trabalho muito bonito com os idosos lá do Serviço de Convivência de Guará, né? A gente tinha feito uma apresentação. E assim, a gente que escreve, eu escrevo, a Ana corrige, a gente que monta o palco, né? Vai ter um encontro com a Rosicler Lemos, tá? Que é assistente social do CRAS Leste, e ela vai fazer a discussão da questão étnico-racial, o trabalho com mulheres,
também nessa perspectiva aí mais alternativa, tá? Então, A só deixar... Rose tá como a Rose é do CRACentro agora, É no Edivane. centro. Ah, ela está no isso que centro, eu né? É falo. verdade. Ela era da Leste, né? Mudou. Ela tá coordenando o CRACentro. Karina, então, eu queria, né, agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, né, compartilhando as suas experiências, o seu conhecimento acumulado, construído a partir dessa perspectiva aí tão criativa, crítica, reflexiva, sensível, né, e eu acredito que deixa aí uma contribuição, né, para as alunas que estiveram aqui, para mim, e para todos e todas e todos que vierem assistir depois, posteriormente, né? Para pensar realmente, né, nessa coisa do cotidiano, como você trabalhou, né? Do nosso trabalho junto às pessoas que nós atendemos, conseguindo captar, né? O movimento, o corpo que elas trazem, né, seus sentimentos, suas demandas, né, e saindo daquela coisa de ser próximo, tem, não tem, né? Eu acho que o que você trouxe aqui hoje para nós é um olhar muito sensível, né, diante à realidade, diante ao trabalho exercido, né? Eu sinceramente fico pensando, né, no processo de elaboração, de construção da história, não é deitar e amanhã levantar com uma história e ela está pronta, a gente sabe disso, né? Tem todo um processo, né, de construção. E então eu te agradeço muito, né, pela oportunidade de conhecer um pouco mais do seu trabalho, que eu já admiro muito, né, de poder contar com o seu apoio aqui. Te agradeço muito, tá? E parabéns, né, pelo seu trabalho. Se quiser falar alguma Obrigada, gente. Parabéns para vocês também que ficaram, né? Obrigada pelo convite, Edivânia. Estou à disposição. Se alguém quiser conversar, pode passar meu WhatsApp, pede para a Edivânia. A gente vai trocando ideias, porque daqui um dia a gente é companheiro de trabalho, né? Isso é importante também, né? De se pensar. E beijão.